dando aqui prosseguimento à segunda mensagem dessa série, o Deus da Palavra. Amém? E gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo 119. Verso 28. Você sabe que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, né? E é um salmo que em todo ele exalta a palavra do nosso Deus. Salmo 119, versículo 28. Você achou? Veja o que diz o salmista: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Repita comigo: fortalece-me segundo a tua... Vamos repetir? Fortalece-me segundo a tua palavra. Outro propósito que há na palavra, nas escrituras, é para fortalecer o crente. É a palavra de Deus que nos fortalece. Amém? O fortalecimento só pode vir pela palavra, irmãos. Ler, meditar e obedecer a palavra de Deus, no caso aqui, devolveria ao salmista Davi vidas e saúde novamente. Sua alma estava triste, o que ele fazia era somente chorar. Então ele entendia que a palavra de Deus poderia fortalecê-lo. Amém, irmãos? Então é este tripé, querido, faz com que... Que tripé é esse, pastor? Ler, repita comigo: ler, meditar e obedecer a palavra. Repita comigo: obedecer a palavra é que devolve graça e fortalecimento ao povo de Deus. Amém? Então o crente, são coisas básicas, né? Todos nós sabemos disso. Mas uma coisa, muitas vezes, que parece distante para muitos crentes é saber dessa mensagem aqui, dessa prática, né, tão simples, que é ler, meditar e obedecer. Para muitos crentes é uma distância muito grande a gente saber e praticar e conseguir cumprir com este tripé tão verdadeiro, né? Muitas pessoas têm reações variadas quando estão tristes, quando estão passando por problemas que as fazem chorar, que as fazem ficar com tristeza. Alguns vão procurar profissionais da área, né? Os novos profissionais da área, que cobram aí 300, 500 reais por 40 minutos para você desabafar com ele, que é o psicólogo, terapeuta da família. Muitos se especializam, né? Alguns vão se isolar, por exemplo. Alguns vão, quando estão fracos, tristes, ao invés de estar na casa de Deus, ao invés de vir para a casa do Senhor, se fortalecer em Deus, se animar no Senhor, ele se isola, ele fica dentro de casa preso. Aí a esposa pergunta, o marido pergunta: vai para a igreja hoje? Não, eu estou desanimado, estou triste. Ou seja, ao invés de vir para a casa de Deus buscar força, ao invés de vir para a casa de Deus lutar em oração contra o inferno, Satanás percebe que ela se entrega. Querido, Davi descobriu o segredo para se fortalecer. Era segundo, meditando a palavra de Deus. Amém, irmão? Lembre-se que Davi não está falando aqui dos nossos 66 livros que nós temos hoje. Somos privilegiados. Davi estava dizendo que se fortalecia lendo, sabe quais livros? O Pentateuco, meus irmãos. Lembre-se que Davi só tinha em mãos aqui o Pentateuco para ouvir, para meditar, ok? Você consegue? Quem lê aqui todos os dias o livro de Levítico? Quem lê aqui todo dia? Você não lê não, né? Outra pergunta então. Essa semana eu li e estudei o livro de Levítico, pastor. Pois é. Outra pergunta. Esse ano, pastor, eu estudei o livro de Levíticos. Poxa, agora deu 6 meses. Amém. Agora 4 pessoas levantaram as mãos. Ufa. Pois bem, mas cá entre nós, não é um livro tão admirado pelos crentes. Não é um livro tão analisado, tão estudado. Tanto é que temos aqui, 30 pessoas, apenas 4 pessoas passaram seus olhos para estudar, para ler o livro de Levítico. Pois é, Davi só tinha somente os 5 primeiros livros da Bíblia, e Davi se deliciava, se fortalecia lendo Gênesis, Davi se fortalecia lendo Levíticos, Davi se fortalecia lendo o livro de Êxodo.
a grande libertação do povo de Israel do Egito. Davi se fortalecia lendo o livro de Números, na peregrinação do povo de Deus no deserto. Davi se deliciava, como ele se fortalecia relendo Deuteronômio, que é a repetição da lei com mais detalhes, né, dessa mesma lei entregue ao povo de Deus. Veja bem, ele tinha, o que eu quero dizer aqui, que ele tinha aqui poucos livros, mas ainda assim ele se fortalecia na palavra de Deus. E nós hoje, irmãos, nós somos privilegiados. Temos o Pentateuco, temos os profetas, os livros sapienciais, né, que são os livros poéticos, Jó, né, Eclesiastes, Provérbios. Nós temos o livro dos profetas, Jeremias, Isaías, coisas lindas, né? Temos todo o Novo Testamento. E por que eu só vejo o crente fraco, irmão? Por que os crentes só vivem fracos? O evangelho necessitando ser pregado para o mundo que está caminhando para o inferno. Eu só vejo o crente cuidando da sua vida, olhando para o seu próprio umbigo, cuidando das suas coisas, cuidando dos seus interesses particulares. E o evangelho, a palavra de Cristo, a mensagem do evangelho fica em segundo e terceiro plano. Daí você vê a razão porque a igreja se encontra fraca. Crentes que não leem, não meditam, não obedecem à palavra de Deus. Crentes que desprezam as escrituras. Crente que não vive o evangelho e tampouco prega o evangelho. Você entende? Porque a maior parte dos crentes estão fracos. Porque o pastor tem que ficar fazendo 30, 40 gabinetes. Sinceramente, eu não sei como alguns pastores de igrejas com 700, com 1000 membros, como é que eles conseguem. Geralmente esses pastores de igrejas grandes, eles tiram um dia na semana, toda semana, só para fazer gabinete. O pastor chega 8 horas da manhã, sai de lá 10 horas da noite, só para fazer gabinete, só para resolver pepino, só para resolver problema desses dos quais 90% seriam resolvidos se esses crentes vivessem a palavra, se esses crentes praticassem a sua palavra dentro do seu casamento, dentro da sua casa. Ontem, antes de dormir, eu estava meditando, pensando, fui dormir 1 hora da manhã, pensando na igreja, pensando no povo de Deus, pensando que a maioria das pessoas só vivem o seu cristianismo 2 horas por semana, domingo à noite aqui. Mas elas estão no grupo das mulheres, mas eles estão no grupo dos homens, estão no grupo aí dos jovens. Aí durante a semana não estão na casa de Deus, não se alimentam da palavra, não leem, não meditam, aí fica descarregando no grupo. Ó, eu não estou no grupo, mas eu sei, se me passa, claro, né, meu irmão? Ó, colocando para fora todas as características, todas as evidências de pessoas que não buscam a Deus, que não estão vivendo a fé, que não estão fazendo como Davi, se fortalecendo na palavra, meu irmão. Como é que esse crente vai viver a fé? Como é que você vai usar a linguagem da fé, se o seu vocabulário é o mundo? O vocabulário do crente é a palavra de Deus, amém, irmão? Não lê, não medita, não vem terça, não vem quinta, não quer saber de nada, só vem domingo à noite. É claro, irmão, é claro que o linguajar é mundano, claro que o linguajar é de ceticismo, de incredulidade. Aí você só ouve e fala: meu Deus, 90% dos problemas da igreja, não teríamos esses problemas, não teríamos esses gabinetes, se os crentes praticassem a Bíblia que eles carregam debaixo das suas axilas. Você está entendendo, meu irmão? Este tripé, ler, meditar e obedecer essa palavra, vai fortalecer você. Eu quero ver, se você obedecer essa palavra, se você se alimentar dela diariamente, eu duvido que você vai se arrastar, eu duvido que você vai ficar se arrastando fraco, eu duvido. Porque se isso acontecer, a palavra de Deus é mentirosa, eu estou vivendo uma fraude, estou perdendo meu tempo aqui. Como eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, e o Deus que eu sirvo é verdadeiro, nós não estamos perdendo tempo, então obedeça, pratique, e você vai ver o fortalecimento de Deus na tua vida, amém, irmão? Caso contrário, vai continuar se arrastando. Enquanto você tiver com essa preguiça nos seus lombos, de buscar a Deus, de orar, de examinar a palavra de Deus, vai continuar fraco, porque o fortalecimento vem segundo a tua palavra. Vamos ler de novo? A minha alma de tristeza verte lágrimas. Davi estava triste, problema na vida dele, todo mundo tem, né? Pois é, o que ele fez? O que ele fez? Foi reclamar, foi murmurar, foi procurar amiga do trabalho para desabafar? Não, ele se fortaleceu segundo a palavra. Amém, igreja?
Se fortaleça nessa manhã, segundo a palavra do nosso Deus. Salmo 119, versículo 103. Davi faz outra declaração. Acerca da palavra. Diz a palavra de Deus assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Que interessante, né? Mais doces, quão doces são as tuas palavras, mais que o mel. Eu não sei se você tem esse hábito, eu tenho desde criança, de terminar de almoçar ou terminar de jantar, tem que comer um docinho. Tem esse hábito? Comprar uma bananada? Tem, já? Meu Deus, também tem. Acabou de almoçar, acabei de jantar, aí a gente compra aquelas de goiabada, né? Que vende no mercado já cortado. Eles dão um corte, né? Eles embrulham, passam isso filme, né? Que é mais barato no varejo, R$3 tu compra. Mas que dali dura uma semana, né? Tem que ter um doce, né? E eu me lembro que eu via meu padrasto fazendo isso também. Aí eu peguei esse hábito com ele. Quando não tinha um doce, quando ele esquecia de comprar o doce, sabe o que ele fazia, irmãos? Eu já não fazia isso. Ele pegava o pote de vidro e pegava uma colher de sopa, de açúcar. Meu Deus. A minha mãe falava: rapaz, isso faz mal, não faz isso não. E não preciso comer alguma coisa doce, acabou o doce. Até que um dia, você já sabe a história, minha mãe trocou o pote de vidro do açúcar pelo sal. E ele, depois de um jantar, eu me lembro que fosse hoje, eu era criança, ele foi, pegou uma colher de sopa, achando que era açúcar, de sal, botou para dentro e ele... É tão bom, né? Um docinho, tem gente que não pode por conta da diabetes, mas o que ele quer dizer aqui? Que a palavra do nosso Deus, ela traz deleite, que a palavra de Deus, ela é prazerosa, amém? Ao nosso coração. É muito prazeroso saber a vontade de Deus. Aquele que é nascido de Deus tem prazer nesta palavra, amém, irmão? Ele não fica chateado com Deus, não fica chateado com o pastor, quando a palavra o confronta, quando a palavra de Deus diz que ele está errado. Não, ele se deleita, ele tem prazer das coisas divinas, irmão. Você tem prazer nas coisas de Deus? Você tem prazer em ouvir essa palavra, irmão? Quem tem prazer em ouvir essa palavra não se contenta, repito, não se contenta com apenas 2 horas de culto no domingo. Não se contenta, ele quer mais. Ele não se contenta apenas com a leitura das escrituras que são feitas nos cultos. Não, ele na sua casa também ele medita na palavra. No horário do almoço lá na sua firma, ele abre as escrituras, ele quer ouvir mais da voz de Deus, porque ele se deleita, ele tem prazer. A palavra de Deus é doce para ele. Ele se deleita na vontade de Deus, irmãos. Ele quer saber. Agora os crentes carnais não. Os crentes carnais se ofendem. Os crentes carnais se ofendem quando a palavra de Deus é pregada. A palavra foi para ele, mas ele diz: não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui é para o meu irmão aqui do lado. Meu irmão do lado que é o pecador, ele que precisa mudar. Eu achei muito interessante na sexta-feira aqui a formatura dos casais, do Casados para Sempre. Cada casal deu uma pequena palavra ao receber aqui o diploma. Achei muito interessante o que a irmã Cláudia falou. Quem estava aqui ouviu. Porque a irmã Cláudia ela é crente, ela é batizada nas águas, né? E o marido dela está caminhando, não é batizado, está vindo à igreja. E ela falou algo interessante. Ela disse que quando nós abrimos aqui a inscrição para o curso Casados, quem se interessou em se inscrever no curso foi quem? Foi ele. Foi ele. E ela falou que quando ele se inscreveu, ela deu um júbilo, ela deu um glória. Ela, glória a Deus, Deus vai mudar ele. Poxa, está partindo dele, ele não é nem crente, vem só para me acompanhar na igreja. Meu Deus, vai acontecer uma mudança, ele tem que mudar. E ela foi vendo que durante o curso, quem precisava mudar era ela. Ela falou: quantas vezes eu chorei fazendo as lições em casa, porque a palavra de Deus me confrontava. E quando comecei o curso dizendo: ele tem que mudar, ele tem que fazer isso, e eu percebi que era eu que tinha que mudar. Percebe, irmão? Quando a pessoa se deleita na palavra de Deus, ela não acha que a palavra é somente para o outro, mas ela entende que é para ela praticar também.
se deleita na palavra do Senhor, ela entende que Deus está falando comigo. Ela de imediato, logo no início do curso, ela deixou de ficar com aquele pensamento, tem que ouvir isso mesmo, é isso. Ela parou rapidinho. Ela percebeu que o tratamento do Espírito não era somente com ele, mas também era com ela. E é isso que a palavra de Deus realiza em nossas vidas. Eu pergunto para você nessa manhã: você, a semelhança do salmista Davi, se deleita, tem prazer nessa palavra? Quem tem? Você tem? Amém? Espero que você tenha, irmão, porque se você disse amém, glória a Deus, mas não lê a Bíblia diariamente, você se equivocou, você cometeu um contrassenso, você falou uma mentira. E eu espero que não tenha falado mentira. Eu espero que você seja sincero consigo mesmo. Porque se você diz ter prazer nessa palavra e não medita nela de dia e de noite, está acontecendo aqui um contrassenso. Perfeito? Você está equivocado, você está se enganando. E o propósito de Deus é chamar você para viver na verdade, não no engano. Amém, irmão? Então, a segunda lição aqui nesta manhã, nós aprendemos que o crente verdadeiro, que o crente que é nascido de Deus, ele se deleita, tem prazer na palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Terceira lição, Salmo 119 ainda. Estamos ainda no Salmo 119, versículo 130. Diz aí a palavra de Deus. Eu acho muito lindo esse versículo. A revelação, a versão corrigida diz, a exposição das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Vamos ler novamente? A revelação ou exposição das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Esse termo lá no hebraico, né? A revelação literalmente significa a abertura ou a descoberta. Quando a palavra de Deus é aberta, quando a palavra de Deus é exposta, quando a palavra de Deus é revelada, é pregada ao povo, ela traz o que? Iluminação. Ela traz o que? Esclarecimento. É por isso que você vai ver pessoas simples, pessoas humildes. Diz aqui que ela esclarece, dá entendimento, dá sabedoria aos simples. Por isso, meu irmão, você vai ver pessoas na igreja com pouca cultura. No meio do povo de Deus você vai encontrar pessoas com pouca cultura secular. Você vai encontrar pessoas com pouco conhecimento teológico, bíblico. Mas o coração simples dela, a rendição dela ao Espírito Santo, a rendição dela ao Senhor Jesus, faz com que aquela pessoa seja uma bênção, irmão. Faz com que aquela pessoa seja um instrumento, um canal de Deus para abençoar vidas. Por quê? Porque a palavra é exposta, a revelação, a abertura, a exposição das Escrituras chega ao coração dela de tal maneira, ela absorve de tal maneira, meu irmão, que ela vai crescendo espiritualmente. Simples aqui significa aquelas pessoas que são sinceras, aquelas pessoas que são humildes. E note bem, esta sinceridade precisa ser orientada pela palavra. Por quê, pastor? Porque eu vejo muitas pessoas sinceras, você conhece, eu conheço, muitas pessoas sinceras no catolicismo romano, sim ou não? Elas estão com muita sinceridade, achando que estão servindo a Deus, nesse momento, desde as 6 horas da manhã na missa. Elas acenderam uma vela para as almas essa semana, elas pagaram uma promessa aos seus santos durante essa semana. Tudo isso com muita sinceridade, mas isso lhes garante a salvação, a vida eterna, irmão? Não. Existem muitas pessoas, a gente acha que no espiritismo, principalmente candomblé e umbanda, nós achamos que todas as pessoas que estão lá para fazer macumba, um mal para o outro. Não, por incrível que pareça, não. Existem pessoas lá com muita sinceridade e acreditam que estão de fato servindo a Deus ali. Estão enganadas. Elas estão ali servindo as entidades, elas querem agradar as entidades, tudo que as entidades pedem, todas as oferendas, ela faz, vende o carro, vende a casa, faz, dá, porque ela acredita que está servindo a Deus. Você entende?
mas está equivocada. Então, querido, a sinceridade somente não basta. É necessário receber o que? A revelação da palavra. Quando a palavra é exposta, é revelada, quando ela é pregada na sua essência, o que acontece? Ela traz o que? Esclarecimento. A revelação das suas palavras esclarece. Esclarece, irmão. Traz esclarecimento, traz orientação. A pessoa sabe qual a direção que ela vai tomar. E dá entendimento. Entendimento também tem a ver com sabedoria. Existem muitas pessoas que conhecem as escrituras, porque vem na igreja, é religioso, ela ouve por cima, assim, bem superficialmente, mas não tem sabedoria nenhuma. Eu até entendo ela não ter sabedoria no início da sua caminhada cristã, no início da sua conversão. Agora, depois de 5, 10, 15 anos, agindo sem sabedoria nenhuma, trocando os pés pelas mãos. Certa vez, conheço um casal que a esposa dizia o seguinte assim para o marido: segura o dinheiro aqui. Ele estava desempregado, parece, na época, e ela trabalhava. Enquanto ele estava desempregado, ela estava segurando as pontas. Ela dizia o seguinte: segura esse dinheiro aqui, ó, esse aqui já para pagar a conta de luz, segura aí, vai juntando aí. Você sabe quando uma pessoa, né, está no momento de desemprego, de crise, qualquer dinheirinho vai guardando, né? Esse aqui é da luz, para não cortar a luz. Segura esse aqui da água. Foi dando para ele. Tá. Teve um dia que a esposa foi surpreendida. Numa manhã, a Light batendo na porta. Light, cortar aqui. Ela desesperada: não, pelo amor de Deus, meu marido pagou a conta. Cadê a conta paga? Aí ela foi, chamou ele: cadê a conta paga, meu amor? Mostra aí pra ele. Por que vai cortar? Ele tudo sem graça. Ela: o que foi? Não, eu gastei o dinheiro, eu comprei biscoito na rua, quando eu tava andando na rua, pra comer, biscoito recheado e tal. Pelo amor de Deus. Crente sem sabedoria, irmão. Você é casado, você tem filhos, você tem um lar, e você vai comprar bolachas na rua ao invés de pagar a conta, irmão, porque te deu vontade. Eu me lembro que eu ia procurar emprego, irmão, só ia com o dinheiro da passagem. Quando ia, com a passagem da volta só, ia a pé para voltar, conseguir voltar de ônibus. Querido, cheio de fome, a barriga roncando meio-dia, você está sem dinheiro. Eu comia brisa, vento na rua, esperava voltar para casa para almoçar, não tinha dinheiro para comer na rua. Então a pessoa tem que ter, no mínimo, que senso de responsabilidade, é entendimento. A pessoa que ouve a palavra de Deus e ela vê que o marido é o cabeça do lar, é o responsável pela sua família, é o provedor, ele ouve isso, mas ele não tem entendimento, ele não pratica. Mas se ele ouvir esta verdade e tiver entendimento, ele vai o quê? Ser bênção, vai trazer orientação, vai dar entendimento ao simples, a palavra que é exposta para ele. Então são coisas simples da vida, nos quais revelam se o indivíduo está vivendo essa palavra ou não. Você entende, irmão? Então, veja bem, a revelação, a exposição da palavra traz esclarecimento. Então, você vai ver que em muitas igrejas, muitas denominações, onde a palavra não é pregada, irmão, não é, querido, a palavra de Deus está em último lugar. Acontece de tudo na igreja, menos a ministração da palavra. Você sabe que a Igreja Nova Vida, ela sempre teve a fama de ser uma igreja da palavra, uma igreja que prioriza a palavra de Deus. E espero que permaneça assim até Jesus voltar, meu irmão. Por quê? Porque onde não houver profecia, diz o sábio, o povo ali se corrompe. Onde não houver a vontade de Deus revelada para o povo se corrompe. Percebe? Você que está aqui há mais um pouco de tempo, sabe que eu costumo bater bem nessa questão de fofoca na igreja, né? Já percebeu, né? Então você vê aqui na igreja, o índice de fofoca é praticamente o quê? Quase o quê? Quase zero. Quem faz fofoca ainda, faz bastante em off, com medo danado de ser pego, porque as paredes da Geração Vida têm ouvidos. Entendeu? Quem fala mal do pastor, fala ainda com muito medo, porque eu estou falando sobre isso, eu estou pregando sobre isso, eu estou ensinando sobre isso. Então a pessoa fica
ressabiado em pensar em fazer fofoca. Se eu não pregasse contra isso, se eu falasse uma vez por ano somente, a fofoca ia rolar solta, irmão. Então quando você não prega determinado assunto, as coisas acontecem. Hoje à noite eu vou pregar sobre pecado e as consequências do pecado. Pastor, mas tem gente em pecado aqui? Tem gente em adultério aqui? Tem gay aqui, pastor? Não sei, espero que não. Mas não é por conta disso que eu não vou pregar sobre o pecado e as suas consequências, porque qualquer um aqui está sujeito à queda, irmão. Aquele que pensa estar de pé, olhe para aqui, não caia. Estamos de pé, é pela misericórdia. Precisamos o que? Vigiar, buscar a Deus para nós não cairmos. Amém, irmão? Então a exposição da palavra esclarece e vai dar entendimento aos simples, aquele que está com o coração sincero, buscando a Deus. São a essas pessoas. O arrogante, o problemático. Presta atenção numa coisa, irmão. Quando a pessoa é problemática, ela diz: eu vou sair dessa igreja porque a culpa de eu estar assim é um pastor. Eu estou saindo dessa igreja porque a irmã A, a irmã B falou aquilo, porque o pastor não me dá oportunidade, porque o pastor não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo outro. Eu vou para a igreja, outra igreja, para exercer meu ministério. E ela, enquanto aqui, ela só dá problema, não é isso? É claro, né? É óbvio que o problema não é o pastor, não são os irmãos, o problema é ela. Então quando ela sai daqui, vai para outra igreja, o que acontece? Ela leva também problema para outra igreja, porque toda igreja tem ser humano, e ela acha que a culpa é do irmão A, irmão B, porque ela está empavorosa, exigindo seus direitos. Parece uma esquerda militante dentro da igreja. Você entende, irmão? Só terá entendimento os simples, só terá esclarecimento aquele que tem um coração aberto para as coisas de Deus. Pessoas que estão na igreja para arrumar problema, fofoca, disse-me-disse, divisão, não tem visão do reino. Tais pessoas não, você prega para ela 10 horas direto, para ela não tem nenhum sentido. Gente, eu estou com calor, me permita? Está, pastor? Vou ligar só aqui para mim, tá bom? Cadê? O disjuntor aí, por favor, fala. O meu movimentando aqui dá calor. Obrigado. Então, irmãos, temos esse entendimento aqui. A exposição da palavra dá entendimento, esclarece. E nessa manhã, graças a Deus, a palavra de Deus está sendo explanada. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Quarto texto, Salmo 119, volta aí um pouco, verso 11. Um salmo muito conhecido nosso, né? Salmo 119, verso 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A versão corrigida diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então o termo hebraico lá realmente significa isso: esconder, guardar, armazenar. Então todos esses verbos aí simbolizam, representam uma vacina contra o contágio do pecado. Quando você esconde, quando você guarda a palavra, você está se protegendo, você está se vacinando, ok? Você leva o seu filho para tomar vacina, procurando protegê-lo de futuras doenças. Eu não sei o nome dessa vacina, se você souber me diga. Essa vacina que a gente toma quando o bebê, que fica a marca aqui, ó, no braço, até quando adulto. BCG. O que significa BCG? Você lembra? Eu não lembro. Muito bem, essa vacina importante que eu não lembrei agora, acho que, se não me engano, acho que é sarampo, né? É contra sarampo, se eu não estou equivocado, tem mais outras doenças que elas evitam. Só sei que você toma essa vacina no braço quando criança, a marca está aqui até hoje, né? A maioria dos irmãos devem ter. Essas vacinas foram tomadas para que realmente evitasse que você fosse contaminado por essas enfermidades, por esses vírus, perfeito? A palavra de Deus precisa ser ministrada no nosso coração constantemente. E a palavra de Deus, não pode ficar apenas no superficial da tua mente. Ela precisa ficar o quê? Guardada no coração.
Perfeito? Quando você chega em casa, eu não sei se você tem esse hábito. Eu chego em casa, eu tiro a minha carteira e tiro minha chave do carro e boto religiosamente sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque ali está guardado, eu sei que está ali, porque se botar em outro lugar, eu vou ficar procurando, na hora de sair não vou achar. Ok? Se tivesse criança pequena, pequenininha bebê, o que eu faria? Eu guardaria talvez na gaveta, ainda fecharia com chave, não é isso, irmão? Pois bem, o que isso significa? Você que tem joia em casa, você tem relógio de ouro, você tem aliança 18 quilates aí, você guarda onde? Muito bem protegido dentro do seu armário, em caixinha, passa cadeado. Pastor, passei um cadeado, tem até o código lá, 3486725. Passei lá o cadeado, só eu sei, tá na minha cabeça. Se eu morrer, meu esposo não vai nem conseguir abrir, só na marreta, porque eu escondi. Vale muito, pastor. Pois é, você só guarda algo, você só esconde algo quando esse algo tem valor. Se essa joia tem valor, você vai guardar para ninguém roubar, para a criança não pegar. Perfeito? Pois bem, assim também é a palavra de Deus. Se ela tem valor para você, você vai esconder, você vai guardar, você vai esconder para Satanás não tirar. Porque a palavra de Deus, lá na palavra do semeador, é comparada a uma semente que é lançada no teu coração. Ainda que você seja crente, diariamente a palavra está sendo lançada no teu coração, a cada mensagem, a cada culto. Só que o propósito de Satanás foi e continua sendo tentar arrebatar o que? Essa semente, essa palavra do teu coração. Porque se a palavra de Deus germinar, se as sementes que são lançadas em todo o culto, que é a palavra de Deus sendo ministrada, germinar no teu coração, você cresce, você se torna uma ameaça para o inferno. E é isso que Satanás não quer, que você venha incomodar o inferno. Satanás quer olhar para você e quer dizer assim, e quer dizer o seguinte: não preciso nem tocar, com suas próprias pernas tropeça. Eu não sei se você já orou assim, irmão, pedindo a Deus para ser uma ameaça para Satanás. Eu não sei se você já orou assim. Satanás tem os seus homens. Satanás tem os seus homens extremamente usados por ele. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: você ora a Deus para ser um homem, uma mulher extremamente usado por Deus? Você ora? Se não ora, é tempo de começar a orar. Senhor, usa-me. Eu quero ser um incômodo lá no inferno. Eu quero que quando o meu nome for pronunciado no inferno, os demônios fiquem pavorosa. Não, ele de novo não. Ela não. Por quê? Porque ela ora muito. Porque ela jejua. Ele não. Por quê? Porque ela fala dele. Ela evangeliza. Ela prega sobre o homem de branco. E Satanás não fala o nome de Jesus, né? É o homem de branco, o homem lá de cima. Você entende, querido? Será que somos uma ameaça para o diabo? Será que a nossa vida aqui incomoda o inferno? A nossa vida agrada ao Senhor? Ou somos uma fraude? São perguntas para nós refletirmos. O passo para que você seja um instrumento de Deus é este: esconder a palavra para que ela germine e frutifique no teu coração. Guardar a palavra. Se você não esconde, se você não guarda, quando o problema vier, rouba. Você pode ter ouvido uma excelente palavra de fé, como foi a palavra do pastor Marcos Nery no último domingo. Palavra de fé. Você pode ter ouvido uma palavra daquela, mas quando vem um problema na segunda-feira, você esquece tudo que foi pregado no domingo anterior. Toda aquela palavra de fé, palavra de crente vencedor, você esquece tudo, porque esse é o propósito do inferno: saquear, roubar a palavra. Por isso Davi, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: guarda, eu escondo, guardo e escondo a palavra de Deus no meu coração. Não pode ficar apenas na mente. Algumas coisas, eu estava lendo um livro sobre questão de memorização, e o autor estava dizendo isso, que o nosso cérebro é programado de fato. O próprio Deus nos criou assim. Olha que interessante, nos criou não para guardar tudo que a gente vê e ouve.
é uma espécie de proteção do cérebro. Com certeza, você já teve essa experiência, eu também. Você sai de casa, fecha as portas, aí você está saindo, esqueci o fogo ligado, será? Esqueci o ferro ligado. Quem tem essas coisas? Eu sou um, irmão, porque eu já esqueci, quando estava morando lá no prédio, esquecemos a panela no fogo ligada. Jesus, quando voltamos, quase 11 horas da noite, voltamos da igreja, a casa toda enfumaçada, o cheiro de queimado tomou conta da casa, que levou um mês, o prédio, os corredores do prédio com cheiro de queimado. Irmãos, quase aconteceu um incêndio, porque esquecemos o fogo ligado. Então, por que você estava na cozinha, você pegou a chave, você pegou a sua Bíblia, você estava na porta e ficou aquela dúvida: será que eu desliguei o ferro de passar, desliguei o fogo? Por quê? O autor explica que o cérebro realmente foi programado para isso. Ele diz que nós não podemos ficar nos lembrando de tudo, que seria prejudicial para o cérebro. Ele diz isso. De fato, a gente não consegue guardar tudo. A gente guarda geralmente aquilo que é importante para a gente, aquilo com o qual nós temos afinidade, a gente guarda com mais facilidade. Eu experimentei, eu tive essa experiência, eu lembrei disso, porque essa semana eu estava lembrando de um professor do seminário, umas palavras que ele estava falando, isso em 2012, 2006, aliás, e eu tentando lembrar, irmãos, o que ele falava, e tentando lembrar o nome do professor, eu não me lembrei por nada, irmão. E eu fiquei com raiva de mim mesmo, tentando lembrar o nome do camarada, eu não lembrava. Por quê? Porque talvez a aula dele não tenha sido boa, não sei. Eu sei que eu não guardei nada do que ele falava. E nem o nome dele eu lembro, irmão. Mas acontece. Você só esconde, você só guarda aquilo que para você é importante. A palavra de Deus é importante para você, tem valor? Então guarde ela no teu coração. Guarda ela no teu coração. E Davi vai dizer que ao guardar, ao esconder a palavra, temos aqui um antídoto. A tua palavra eu escondi, a tua palavra eu guardo. Para quê? Para não pecar contra o remédio. A única maneira de você não viver uma vida de pecado é guardar essa palavra, é crer nessa palavra, é ler, meditar e obedecer. Porque tem muita gente que lê, mas não guarda, e vive uma vida de pecado. Entendeu? Ler, meditar, obedecer. Lembra do tripé inicial? Pois bem, Davi descobriu, olha, voltando aqui àquela questão, Davi descobriu que ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio era a vacina, era o segredo para ele não pecar contra Deus. Embora você sabe que na vida dele ele tenha se esquecido disso. Ele guardou, mas não muito. Não adulterarás. Ele leu isso, sim ou não? Leu, mas ele caiu com Betseba. Então, querido, não basta apenas guardar, tem que viver, tem que praticar essa palavra, guardá-la no coração de todas as suas forças, amém? Muito bem. E o quinto texto, para que nós possamos participar da Santa Ceia, está em Isaías 5. Isaías 5, 24. Você achou, amém? Veja o que diz o profeta: pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Meu Deus.
eles iriam se desfazer como pó, como raiz podre. Eles iriam ser destruídos, povo de Deus, porque haviam rejeitado a palavra do Santo de Israel, do Senhor Deus. Então a primeira lição que eu aprendo aqui: rejeitar e desprezar a palavra de Deus vai trazer consequências eternas. O povo estava desprezando a palavra do Senhor. A pessoa que partir desta vida tendo desprezado a sua palavra, por mais boa que ela tenha sido aqui nessa terra, por mais simpática, gente boa, gente fina, ela não herdará a salvação. Ela vai partir para o inferno. E lá no inferno, alguns teólogos dizem que o sentimento que mais vai imperar no reino das trevas, no inferno, será um sentimento chamado remorso. As pessoas vão se lembrar assim, Senhor, não terão amnésia, nem no céu e nem no inferno. Elas vão se lembrar de todas as oportunidades que ela teve de obedecer essa palavra, e elas vão lamentar muito. Haverá choro e ranger de dentes, expressão de remorso, de lamento, por um dia ter tido a oportunidade de abraçar essa palavra. Entretanto, desprezaram essa mesma palavra. Tais pessoas não vão receber a salvação, partirão dessa vida porque desprezaram a palavra do Santo de Israel. Desprezar a palavra do Senhor, irmãos, significa não fazer caso dela. É viver sem a intenção nenhuma de obedecer às suas instruções. A pessoa que despreza, ela não tem intenção nenhuma de mudar. É como a pessoa que vai fazer o gabinete, ela faz só por fazer. Ela não tem intenção nenhuma de praticar o que vai ser dito ali. Ela despreza. Na verdade, muitas pessoas, elas marcam o gabinete. Não estou dizendo que são todas as pessoas, mas bastante pessoas, a gente percebe isso. Elas fazem o gabinete com o desejo de que o pastor, na sua fala, confirme aquilo que ela já vai achando que é o certo. Ela já vai para o gabinete com pressupostos daquilo que ela acha o certo. Um exemplo assim, o marido está brigado com a mulher, quer resolver os problemas. Aí o marido tem a ideia daquilo que ele acha certo, a mulher também tem a visão dela. Então ambos concordam. Quando decidem procurar o pastor, ambos concordam em procurar o pastor. O marido dá a expectativa de que o pastor vá falar palavras, vai trazer conselhos que testifiquem aquilo que ele está dizendo. A mulher também entra no gabinete com essa expectativa. Quando você diz algo que não vá de encontro, ambos saem frustrados do gabinete. Digo isso porque eu já vi, irmãos. Certo casal marcou comigo uma visita. Então nós fomos lá. Percebemos, senti eu, que quem mais estava interessado na visita era a esposa. Ambos crentes, marido e mulher. E conversando ali, ela passava a ideia de que o marido precisava mudar. Não, meu marido tem que mudar. Aquelas mesmas coisas você sabe, né? Não, meu marido tem que mudar aqui. Só que, irmãos, em 1 hora de conversa, o Espírito Santo me mostrou claramente, mostrou para Cíntia claramente, quem precisava de uma maior mudança, sabe quem era? Ela. Irmãos, ela nos chamou ali, achando, esperando que nós fôssemos trazer um belo sermão para o marido dela. Irmão, quando ela falou tudo que tinha que falar, eu falei, bem, o conselho que temos para você é esse. Ela ficou assim, ó, porque a paulada, o sermão foi para ela. Você entende, irmão? Ela não, irmãos, ela ficou desconcertada. Ela ficou assim, chocada. Ela não esperava que o pastor Anderson fosse trazer uma palavra para ela. Ela achava que o pastor Anderson fosse chamar a atenção do marido. Mas eu percebi que o maior problema era ela. E trouxemos ela no aconselhamento, irmãos. E foi uma bênção, sabe por quê? Porque, ainda que ela tenha ficado chocada, frustrada inicialmente com o pastor Anderson,
Dias depois eu percebi que ela caiu em si, colocou em prática o que foi falado, e eles cresceram e foram uma bênção. Eu percebi isso. Graças a Deus, ali estava uma mulher de Deus, que mesmo inicialmente estando equivocada, quando o Espírito Santo exortou, a repreendeu, ela caiu a ficha, ela deu ouvidos à palavra, praticou, e eu percebi que aquele casamento foi restaurado, irmãos. É assim que Deus faz, amém? Mas a pessoa precisa estar aqui atenta para a palavra. Ela precisa não desprezar essa palavra, ainda que essa palavra, ao ser ministrada, te choque, te confronte, não seja aquilo que você estava esperando ouvir ou receber, mas saiba que, por amor, o Senhor Jesus nos disciplina e nos ama, amém? Por amor, Ele nos corrige, e a função do crente é não desprezar essa palavra. Me lembrei que agora do irmão, que até comentei isso aqui meio de semana, quando terminou o culto, o pastor Marcos Nery pregou aqui, aí eu saindo ali, o irmão me abordou e falou: pastor, que benção esse pastor, esse ano o senhor caprichou, o senhor escolheu a dedo os homens para pregar aqui, que benção, semana que vem o senhor volta com a cajadada. Eu falei: como assim, cara? Eu falei: como assim? Não entendi. Mas ele falou assim de uma forma tão inocente. Eu falei: não sei, não estou entendendo. Aí ele riu sem graça. Eu falei: como assim, rapaz? A palavra também que eu estou trazendo é bálsamo. O Deus da palavra, estou ensinando o povo de Deus aqui a amar essa palavra, a amar o Deus da palavra, amém, querido? Não despreze a palavra. O povo de Israel iria se tornar como pó, iriam se desfazer, sua raiz iria se apodrecer, porque estavam rejeitando a palavra de Deus. Não rejeite essa palavra, abrace, leia, medite, obedeça a palavra e o Deus da palavra, amém, queridos? Graças a Deus.